Bom dia a todos, meu nome é Sandra, sou a professora da disciplina de Estudo do Homem Contemporâneo, né? Sejam bem-vindos ao Plantão de Dúvidas. Eu vou falar um pouco para vocês, né, do contexto histórico, para vocês saberem o porquê da gente estudar essa disciplina, né? O estudo do homem contemporâneo nada mais é, né, que pensar o humano, né, nos tempos atuais e o porquê dessas transformações da sociedade. Para isso, né, é necessário a gente pensar essas transformações a partir das sociedades, né? Podemos dizer que a sociedade ela foi dividida em tradicional, moderna e pós-industrial. Pós-industrial ou pós-moderna, né? Então, o que acontece? Na sociedade tradicional, ela predominantemente, né, ela tem um período que se encontra na monarquia e no império. Ela é marcada até, dá para se dizer que a sociedade, de forma predominante, ela sobrevive até o início da Primeira Guerra, da Primeira Guerra Mundial. 1914, né, até 1918, mais ou menos, aí a gente pode dizer que a maior parte da população ela era agrária e vivia no campo, né? Uma outra característica aí, né, seria do que vivia essa população, o que era predominante aí na economia. Né? Ela vivia da cana-de-açúcar, né? Do café, da extração do ouro e do gado. Claro que existiam as particularidades, né, de produção em outras regiões, mas isso era, né, isso era a economia predominante do momento, né? Essa outra característica que dá para pontuar aí da sociedade tradicional são os laços de identidade, né? Esses laços de identidade eles são marcados por grandes famílias morando nas mesmas casas, né? A comunidade trabalhando junto no campo, né? Na colheita. A vizinhança era muito próxima, diferente do que a gente tem hoje, né? Então, os vizinhos eram muito próximos, as pessoas trabalhavam juntas, né? Tudo isso ligado pela moral religiosa, né? Como era uma sociedade monárquica, imperial, predominantemente, né, católica, as pessoas, né, costumavam se encontrar na igreja. Bom, outra questão que dá para pontuar aí é a questão do poder. Nesse momento, embora existisse já a presença do Estado que respondesse para a coroa e para o império, né, isso funcionava nos grandes centros, né? Ainda nas fazendas, né, no campo, a gente pode se dizer que o poder estava concentrado nas mãos dos fazendeiros, né? Era quem ditavam as regras, que mantinham o controle dos seus funcionários, né? Inclusive, né, na questão dos castigos, né, do comércio, mantinham o comércio dentro das próprias fazendas. Bom, nesse período, a gente ainda tem a expansão econômica, o movimento migratório, porque ao final do Império, né, com a libertação dos escravos, né, era necessário substituir essa mão de obra, né, que não era por uma questão que não foi uma questão de bondade, né, que a princesa Isabel ela assina a liberdade dos escravos, né, a Lei Áurea, não por uma questão de bondade, mas sim por uma pressão da Inglaterra, que já mantinha as relações de trabalho assalariados, né, porque eles acreditavam que a relação de trabalho assalariado era mais lucrativa, porque o que ocorre? Né? Os escravos trabalhavam e davam lucro, porém eles não podiam consumir.
né? No caso da mão de obra assalariada, né, além de trabalharmos, ainda consumimos. Então, a Inglaterra já via já havia implantado as relações de trabalho assalariado e o Brasil sofria uma pressão nesse sentido, né? Foi um dos últimos a libertar os escravos, né? Então, podemos dizer que começa-se um movimento migratório, né? O governo começa a trazer os imigrantes italianos, espanhóis, portugueses, começam a trazer para trabalhar nas fazendas, né? Que mais tarde eles vão trabalhar nas indústrias. Bom, nesse momento, como eu já pontuei, né? A gente tinha o regime de escravidão, né? Então, predominantemente no país, a gente pode dizer que a gente tinha essa relação de senhor e escravos, né? De forma predominante. Bom, trouxe aí algumas imagens para contextualizar esse período para vocês, porque eu acredito que com as imagens vocês podem imaginar como é que seria essa sociedade tradicional no período, né? São colonos no sul do país, né? Alguns que chegaram da Itália, mas vocês podem perceber pelos slides, né? Pelas imagens, que é uma sociedade agrária, as famílias trabalham juntas, podem perceber nas fotos, né? Que existem até as crianças trabalhando junto com os pais. Bom, entrando aí na sociedade moderna, né? A gente pode dizer que ela é marcada após a Primeira Guerra Mundial, né? Após aí 1918, né? Ela continua, o fluxo imigratório ele continua, né? Inclusive, nesse período, a gente tem a chamada sociedade anônima, né? A sociedade de massa, porque os colonos os imigrantes que vieram para trabalhar nas fazendas de café, pensando, né, em melhorar de vida, em ganhar o seu dinheiro e voltar para os seus países, né, encontraram condições muito precárias de vida e trabalho, né? Então, assim, acreditavam num sonho que não deu certo, muitos deles fugiram das fazendas, muitos deles foram para trabalhar nas fábricas, porque com a Revolução Industrial, né, o país começa também começa a se industrializar nesse período, mais fortemente começa a se industrializar, né? São Paulo já mantém um aglomerado de indústrias e pessoas maior após aí a Primeira Guerra Mundial, né? Então as pessoas vão trabalhar nessas fábricas, né? Não dá para se dizer que foi uma passagem tranquila, né? Porque eles acreditavam que trabalhar nas fábricas melhorariam as condições de vida. E o que se viu foram crianças trabalhando, né? Embora tivesse aí a consolidação das relações de trabalho assalariado, né? O trabalho era muito precário. Com esse trabalho precário, né, vem também a crise, porque assim, quando se pensa em trazer essa mão de obra imigrante para o país, né, não se tem o interesse de empregar, os ex-escravos, né, por uma questão, como que posso colocar para vocês? Por uma questão assim, os donos de escravos não ficaram felizes, contentes por perderem os seus bens, né? Então, quando trazem os imigrantes, esses escravos ficam, né, largados à sua própria sorte, né? E esses imigrantes, eles vêm para substituir também numa proposta de um branqueamento de raças, porque o cientificismo nessa época ele também era muito forte, né? Então, os cientistas acreditavam que, né, a melhoria de raça, né, a ciência iria acabar com as doenças, com os problemas, né, com todos os problemas.
temos aí, né, por conta desse volume de imigrantes, né, que trouxeram, as autoridades inclusive chegaram a pontuar, né, que o trazer imigrantes em grande quantidade, isso baratearia a mão de obra, né? Então esse volume de trabalhadores, né, começa a gerar uma crise, porque não se tem emprego para todos, né? Começa a gerar uma crise, desemprego, aí se organiza um movimento operário que já vem, né, tendo revoltas desde do Império, né, nas fazendas, mas assim o movimento operário ele se organiza de forma mais forte, né, no início do século XX. Nesse momento, né, ele tá organizado, existe uma greve geral em 1917, né, para resistir a essas condições de vida e trabalho. Bom, vocês podem pensar que isso só ocorreu aqui no Brasil, mas na verdade, assim, aqui tem uma imagem, né, de crianças, né, na imigração dos Estados Unidos, claro que às vezes acontece num período um pouco anterior, mas são crianças aí descalças, sozinhas, né, aparentemente largadas aí à própria sorte. Também trouxe uma foto da imigração italiana para vocês, né, terem uma ideia do volume de pessoas que vinham, né, que desembarcavam no Brasil, inclusive que andavam muitas vezes, né, muitos quilômetros a pé na Itália para poder embarcar, né, porque com as suas promessas de trabalho, de condições de vida, né, então eles saem de condições também precárias nos seus países, né, e vêm para o Brasil, né, com a perspectiva de melhorar as condições de vida. Bom, essa também é uma imagem do trabalho infantil nos Estados Unidos, né, por volta de 1850, vocês podem perceber que temos crianças e mulheres, né, apenas um homem na foto, né, esses são os homens que costumavam a gerenciar o trabalho. E por que mulheres e crianças, né? Mulheres e crianças, né? O salário era mais barato, então isso gerava também um problema, né? Porque os pais de família muitas vezes ficavam desempregados, né? As mulheres e as crianças ocupavam essas vagas, né? Inclusive foram encontradas, né? Essa próxima imagem aqui, né, que são trabalhadores da indústria Matarazzo, né, foi encontrado nessa indústria registros, né, de máquinas adaptadas para criança de apenas 5 anos de idade. Então, assim, essa concepção de infância não existia, né, não dá para se falar em infância nesse período, porque eram pequenos adultos, né, trabalhando. Bom, eu trouxe também outras imagens aí, porque vocês podem pensar, né, como é que eram as condições do país, né, e às vezes achar que é diferente em outros lugares, né. Mas então eu trouxe essa foto, né, da internet, né, que mostra aí Paris em 1877. E Caxias do Sul no início do século XX, né, que a gente tem condições de moradia muito, muito parecidas, né, ou seja, né, um estado de favelização, né, que não era exclusivo daquele período, né? Então, assim, as mudanças na sociedade, as mudanças no regime econômico não deram conta desses problemas, dessas questões sociais. Bom, tem uma imagem aí, né, de 1925, do Brás em São Paulo, que trago para vocês entenderem o que é, quando eu falo aqui a sociedade anônima, né, uma sociedade inchada, porque as pessoas começam a ir num volume grande para sair do campo para ir para as cidades.
né? Então você tem essa sociedade de massa e a gente chama de anônima porque são diferentes lugares, trazem imigrantes de diferentes lugares ou de diferentes regiões do mesmo país, inclusive para dificultar essa organização dos trabalhadores, né? Por experiência própria, né? De outros países, esses fazendeiros e governantes, eles tinham medo, né, dessa resistência, justamente do movimento operário que acabou ocorrendo. Bom, tem também mais uma imagem do movimento operário no Brasil e da greve geral de 1917 que eu falei para vocês. Então, assim, chamou-se de greve geral porque, assim, era uma quantidade de pessoas grande, diferentes segmentos de trabalho e diferentes cidades. Parece, quando se fala em movimento operário, em ideologias hoje, parece, às vezes temos a impressão de que ele não existiu, mas eu fiz uma pesquisa, um levantamento prévio num arquivo da Unicamp, né, no arquivo Edgar Lindenhof, e identifiquei mais de 1.600 títulos de jornais, né, de periódicos de 1900 a 1920, né, nas perspectivas populares, jornais dos trabalhadores, jornais anarquistas, jornais socialistas, né? E quando a gente pensa na sociedade que era a maior parte da população era analfabeta, então assim podemos dizer que a comunicação ela era muito grande, né? Talvez o que não fosse talvez o que faltasse aí de repente, né, é o acesso o acesso à informação, por exemplo, nas cidades, talvez nas cidades menores, no interior, né? Mas os jornais que circulavam aí nas capitais, assim, eles não eram em pequena quantidade, dá para se dizer assim. Bom, aqui eu trouxe também uma imagem da manifestação estudantil lá na França, em Paris, né, de 1968, porque ela perpassa essa sociedade moderna que eu estou falando para vocês, né, e ela foi muito importante porque nesse movimento estudantil, ele se uniu ao movimento operário, né, num momento que a gente também, né, eles estão passando por uma ditadura lá e a gente está passando por uma ditadura aqui no Brasil. Bom, ainda essa sociedade moderna, né, que vai até aí até em 1990, né, quando a gente marca o ponto aí da sociedade pós-moderna e economia aí pós-industrial. Bom, a gente pode dizer que a gente viu a crise de 1929, né, com a quebra da Bolsa de Nova York, né, a crise do café. A gente teve aí o período da Segunda Guerra Mundial, a gente passa pela era Vargas, né? A gente tem a aceleração, a modernização aí em 1950, onde começam a se retirar as ferrovias e abrir as estradas, né, para a chegada dos automóveis, né, em maior quantidade. Né? Pode-se dizer que nesse período se vivia dos produtos industrializados da industrialização, né? E do comércio desses produtos industrializados, né? A presença do Estado ela fica mais forte aí, né? Já começa a existir a organização das escolas públicas, dos direitos trabalhistas, né? Esse é o período Vargas, que também não era... Esses direitos trabalhistas também não foram, né, uma questão de boa vontade, mas também né, existia uma insegurança por conta da revolução, né, da revolução ocorrida na Revolução Russa. Então, assim, a organização do movimento do Partido Comunista aqui no país. Então, assim, existia essa insegurança muito grande, esse medo, né, de que
de que os comunistas assumissem a organização do país. Né? Então, Getúlio Vargas organiza os direitos trabalhistas, né? As estatais começam a aparecer nesse período, né? Nesse período também se vê um esforço muito grande na propaganda, na venda e na propaganda, porque quando se muda a relação de trabalho, né, de uma relação de trabalho manual para uma relação de trabalho industrializado, se produz em maior quantidade, né? Essa produção ela precisa ser vendida, né? Então ela precisa, né, de um esforço maior de propaganda para que se venda esses produtos. Bom, entrando aí na sociedade no período pós-industrial, sociedade pós-moderna, eu trouxe também umas imagens que retrata, né, a nossa atualidade. Isso vemos, né, essas imagens o tempo todo, né? Com um clique você se conecta ao mundo, né? As redes de sociabilidade, né? Vemos cidades, né, totalmente verticalizadas, né? Enquanto na sociedade moderna as torres mais altas eram da igreja ou das chaminés das indústrias, hoje a gente tem aí, né, uma predominância de prédios, de casas. Em Bragança mesmo existe apenas 3% da população vivendo na zona rural. Né? Então, 97% da cidade ela é urbana, né? Não produzimos o que comemos. Eu trouxe também aí uma imagem da internet que vocês podem ver, até a propaganda do judiciário, a função do judiciário na sociedade pós-industrial. Você vê prédios, você vê luzes, você vê espelhos, né? Então, assim, isso também é uma imagem, né, marcadamente contemporânea. Bom, esse período contemporâneo, né, a gente pode se dizer que ele inicia após 1990, né? Existe uma inovação com abertura de mercado, né? Chegada na internet, a melhoria na comunicação, né? Um esforço maior aí para a organização do sistema escolar, né? Então, se existe uma preocupação maior com essa questão escolar, né? Nós começamos a viver do mercado financeiro e dos serviços. Então, hoje o que predomina não é mais a indústria, existem as indústrias, mas elas estão praticamente automatizadas. Então, se vive hoje do mercado financeiro. Hoje, se temos algum problema na Bolsa de Valores lá do outro lado do mundo, né, reflete aqui no país, né? Então, temos essa... Né? Hoje a economia ela é guiada sim pelo mercado financeiro e pela prestação de serviços, né? Vivemos da prestação de serviços predominantemente, né? Podemos dizer também, uma das características seria esse acesso à informação, né? As redes de integração, uma alta da estética, né? Hoje há 20 anos atrás não se via o número de academias, de salões, de clínicas de estética, de clínicas de fisioterapia que temos hoje, né? Então, hoje, essa preocupação estética ela é muito mais visível. Bom, e temos também, né, embora além de todas essas transformações, um ponto positivo é que temos o acolhimento de novos valores, né, tais como a saúde, solidariedade, respeito à criança, deficiente, né, e a diversidade. Inclusive são questões, né, que mudaram, né, foram acrescentadas na nossa própria Constituição. Né, em 1988, né, você vê essa mudança sendo incorporada, né, os direitos humanos sendo incorporados à nossa própria Constituição. Bom, ainda
como característica da sociedade pós-industrial, desse período pós-industrial, dessa sociedade pós-moderna, né? Temos aí a sociedade do consumo, o capitalismo e a globalização, né? O que seria essa sociedade do consumo? Né? Você precisa, como se produz um número muito maior de produtos, né? Você precisa consumir muito mais. Né? Então, o que ocorre? Você usa as propagandas, essa rede essa informação, ela é muito mais veloz. Mais informação não quer dizer conhecimento, né? Então, assim, temos que tomar muito cuidado, porque às vezes um fluxo de informação muito grande nos impede de pensar, de refletir sobre a informação, né? De procurar se atentar às condições dessa produção, de quem produz, quais são as intencionalidades, né? Antes de formarmos o nosso pensamento. Bom, vivemos num regime capitalista, né? Onde o dinheiro acaba substituindo, né, a importância do ser, né? Então, assim, temos alguns problemas por conta dessa questão, né? As pessoas estão valendo o quanto elas podem comprar, o quanto elas podem aparecer, e não necessariamente o conteúdo, né, a essência dessas pessoas, né? No capitalismo, podemos dizer que as condições de conforto, né, elas aparecem como melhoria de vida, mas se formos pensar para mantermos, né, uma população, parte da população, né, num bem-estar muito alto, né, temos o outro lado, uma situação de pobreza muito grande, né? Bom, essa globalização, essa abertura, né, essa abertura de mercado, toda vivendo, né, andando junto aí com o capitalismo, né, podemos dizer que a globalização, né, em muitos pontos, ela facilitou, né, como foi falado da comunicação, por exemplo, né, mas por outro lado, não dá para se dizer que dá conta, né, de todos os problemas que a gente vê ainda hoje, principalmente, né, nas zonas periféricas. Então, assim, essa disciplina, a gente precisa pensar no humano, né? Então, assim, a que preço, né, vivemos, né, o pleno capitalismo, né? Será que todos estão usufruindo? Será que a natureza, ela consegue suprir toda essa necessidade do sempre novo? Né? Então, precisamos pensar aí, né? Por isso essas questões, elas são postas, né? Então, precisamos falar sobre direitos humanos, né? Que muitas vezes são confundidos como direitos, né, apenas dos bandidos, né? Porque assim, nessa sociedade, já vamos voltar aí, mas assim, porque nessa sociedade vemos características muito marcadas, né? E temos alguns desafios aí para vencer, né? Existe uma sobrevalorização das emoções, né? Antes, quando a gente podia dizer que tinham pequenos adultos trabalhando nas fábricas, né? Hoje a gente tem, né, a gente tem adultos muitas vezes comportando como crianças, né? Porque assim, quem não viveu, quem não viu essas questões, essas transformações, acha que é simplesmente colocar um cartão na máquina do banco e que o dinheiro ele simplesmente ele vem, né? Então, assim, de que forma estamos educando, né, as nossas crianças, de que forma estamos passando essa relação com o trabalho, né, essa relação com o consumo, né? Então, vemos um individualismo exagerado, porque se você não tem
se você não tem essa questão mais individualizada, se você vive numa relação mais coletiva, as propagandas não conseguem manter o foco na venda, que nem as propagandas que estão, né, insistindo, né, o tempo todo, né, no consumo. Você precisa ter o corpo mais bonito, o cabelo mais bonito, você precisa ter o carro novo, né? De repente, assim, essa relação de troca em comunidade, essa relação de experiência compartilhada, ela não cabe nessa sociedade contemporânea. Então, é uma questão para pensarmos, né? Esse consumo exagerado, o que está causando, né, com o nosso meio ambiente. Então, é uma questão para a gente refletir aí sobre isso. Bom, temos a noção de cultura reduzida, né? Ela foi reduzida ao entretenimento, né? Não se valoriza a cultura, existe um apagamento, um silenciamento das culturas, porque assim, já foi dito, né, que o que era antigo, né, o que era velho, o que era o caipira, o rural, era o atrasado, né? Então, assim, assumimos uma cultura que é branca, que é europeia e que acaba sendo o modelo, o nosso modelo, né? Então, assim, acabamos que reproduzir valores que não são reais, né? Não são muitas vezes nem a nossa descendência, né? Não se valoriza o passado, né? Existe um imediatismo aí aquela questão do sempre novo, ela parece muito forte, né? E também uma ausência de projetos coletivos. A gente pode dizer aí, né? É claro que eu exagero um pouco, né? Quando eu falo de hedonismo, mas assim, hoje vivemos, né, numa busca de prazer que ela é indiscriminada, né? Mas é um círculo vicioso, né? Trabalhar e consumir, né? Sem ter a noção de que o trabalho ele tem as suas limitações. Os trabalhadores, né? Eles têm as suas limitações e assim, estamos trabalhando muitas vezes para manter o conforto de 6% da população, né? Então, precisamos pensar nessas questões. Precisamos pensar também, né, na questão ética, né, no relativismo ético, porque, né, é fácil dizer, né, olhar para o outro e dizer, precisa estar na cadeia porque né, matou, roubou, só que não pensamos, né, nas questões da infância, como é que foi o meio dessa pessoa. Então, assim, né, são condições de vida que vemos hoje no país, são valores, né, que relativizamos. Então, assim, dependendo da classe social, né, então se roubou é bandido, dependendo da classe social, né, ele é esperto. Né? Então, temos que pensar aí nesse relativismo moral. Essas imagens que eu trago, né, são questões realmente que elas acontecem, né? A população indígena tendo que se manifestar perante o Planalto, né? Os presídios lotados, né? Não são espaços de ressocialização, pelo contrário, né? As pessoas fechadas, tratadas como animais, eles se transformam em indivíduos mais violentos, né? E as guerras, né? O que transforma a guerra por dinheiro, a guerra por poder, né? A gente acaba perdendo aí até as crianças, como elas são tratadas. Bom, nesse período também temos aí uma forte tendência aí ao messianismo, né? Achar que uma pessoa vai salvar o país. Aliás, no Brasil vemos isso, né? Um presidente ia salvar o país.
ou um juiz. Então vemos aí vários exemplos disso, né? As pessoas se apegam e a gente não pensa no nosso papel, no papel individual, né? É aquilo que a gente transforma o nosso meio, né? E a gente pode passar, o que a gente pode melhorar nas nossas relações, né? O que a gente pode trabalhar de forma sustentável, né? Sem prejudicar o outro meio ambiente, né? O que a gente pode refletir, né? Bom, temos também a questão do subjetivismo, né? Então, assim, a opinião é pessoal, né? A partir do ponto de vista pessoal, então acaba se relativizando a ética, né? Então, assim, se é conveniente para mim, né? Acaba que então isso pode, né? Se é o outro que fez, então é errado, né? Então, assim, são questões que a gente precisa parar e refletir. Será que é o outro? Será que não produzimos, né, os mesmos problemas? Será que não compartilhamos desse ciclo vicioso, né? Dessa degradação do meio ambiente? Então, são questões para pensarmos juntos, né? Bom, vemos também como um dos desafios, né, a questão do irracionalismo, né? Aqui são violências praticadas por pessoas, por civis, possivelmente numa imagem, a questão do futebol, né? A questão um caso que aconteceu no Guarujá, onde uma mulher foi confundida e ela foi arrastada pela cidade, ela foi espancada, inclusive haviam crianças presentes. Então precisamos pensar, né, como estamos educando essas crianças. O fundamentalismo religioso, o caso de uma menina que foi apedrejada na rua pelo ritual, né, por andar com roupas específicas da tradição religiosa. Né? Então foi apedrejada. O caso de um pastor, né, que chutou uma santa. Então, assim, são questões para a gente pensar, né? Precisamos disso? O que leva a essas atitudes, né? Se somos todos os animais racionais, né? Qual o que pensamos, né? Será que estamos pensando, né? Quando praticamos esse tipo de violência? Bom, aqui eu trouxe também para falar para vocês um pouquinho sobre a questão dos direitos humanos, que já cheguei a pontuar, né? O que são direitos humanos, né? O que seria essa questão dos direitos humanos? Os direitos humanos, eles são para todos os humanos. Então, assim, não são direitos exclusivos como alguns pensam, né? Dos presidiários, né? São direitos que necessários para preservar a dignidade humana. Muitas vezes apontamos o dedo para o outro, mas não pensamos que podemos estar numa situação de conflito, né? Numa cena de um crime, né? E aí, se você for aguardar um julgamento, né? Se você estiver preso, precisando aguardar um julgamento, será que você gostaria de ter a sua dignidade violada? Né? Vemos casos de pessoas que aguardam julgamento durante 2 anos e saem da cadeia após serem espancadas, estupradas, né? Então, assim, às vezes não nos colocamos. A falta de empatia faz com que sempre estejamos julgando o outro, né? Não faz com que nós pensamos, não faz pensarmos, né, em como poderia ser se fosse com nós, né? Então é uma questão para a gente, essa disciplina é realmente, né, fundamental para pensarmos as relações humanas, né? Por que chegamos aqui, né? O que podemos melhorar, né? E para viver de forma plena, né, de forma plena e interagir com o mundo e com as outras pessoas, né? Então, eu acho que não vai dar para falar de tudo, infelizmente o tempo é curto,
gostaria de explorar mais algumas questões, né? Falar sobre as ideologias, né? Existe o socialismo, o anarquismo, o comunismo, né? É importante conhecer essas ideologias, né? Muitas vezes pensamos de forma conturbada, não sabemos, né, o que tem por trás desses discursos. Muitas vezes acreditamos, né, num político sem parar para pensar o que seria esse regime, né? O que tem por trás desse regime. Então é importante nos atentarmos a isso, né? Então leiam o conteúdo, revejam, pensem no que eu falei. Se tiverem dúvidas, mandem no fórum, vamos dialogar mais, tá? E eu acho que é isso, um pouquinho do que eu trouxe para vocês. Eu acredito que dá para esclarecer um pouco assim do que é hoje a nossa sociedade contemporânea. Obrigada a todos.